Salve, salve, nação tricolor, sou o Guinê e hoje é dia de falar de mais uma rodada do Brasileirão. Sim, vamos falar um pouco da terceira rodada. Nessa rodada eu assisti 6 jogos. No domingo eu me dividi ali entre Palmeiras e Flamengo e Vitória e Bahia. Quero falar um pouquinho sobre esses jogos aí. Vamos lá. O primeiro jogo que eu assisti foi Fluminense 2, Vasco 1. Bom jogo, viu? Muito bom. Clássico muito bem jogado. Em alguns momentos, para minha surpresa, equilíbrio. O Fluminense é mais time, mas o Vasco equilibrou em alguns momentos na vontade. Resultado justo demais. O gol do Ganso e aquela assistência do Marcelo foi coisa de louco. 2-1, show de bola. Bragantino 1, Corinthians 0. Jogo muito fraco. Eu esperava mais, em especial do Red Bull, né, que venceu e segue muito bem no campeonato. Hoje lidera ao lado do Flamengo. Mas, assim, jogou o suficiente para vencer o Corinthians. Agora, com relação ao Corinthians, 3 jogos e 1 ponto e um detalhe. Esse ponto eles conquistaram porque o árbitro fez aquela lambança lá, deu um cartão vermelho meio injusto para o jogador do Galo no primeiro jogo, ou seja, coisa para o Corinthians está ficando complicada, viu? O pessoal ali tem que abrir o olho, porque 3 rodadas e 1 ponto é muito pouco. Time grande, quando está naquela região ali, é difícil sair. Grêmio 1, Cuiabá 0. O Grêmio, que estreou perdendo no campeonato, emplaca a segunda vitória consecutiva e hoje ocupa a 5ª posição na tabela. E no momento em que o fundamental é a gente estar somando pontos, o time do Renato Gaúcho está fazendo bem a parte dele. Não se pode dizer o mesmo do Cuiabá, que apesar de ter um jogo a menos, é verdade, nesse momento é o lanterna do campeonato. Abriu o olho, hein? Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 0. Uma bela partida de futebol. Um grande jogo do Galo, que vinha enfrentando dificuldade para vencer o Cruzeiro ali na Arena MRV, né? O time teve posse de bola, foi muito objetivo quando chegou na área adversária. Um jogo, acima de tudo, agradável de assistir. Vitória justa e os dois times estão bem colocados na tabela. Todo mundo está feliz em Minas no momento. Palmeiras 0, Flamengo 0. O pior jogo da rodada. Pelas expectativas, eu diria que o pior do campeonato até aqui. Afinal, estava em campo campeão brasileiro atual e o líder, né? O Palmeiras, campeão de 2023, e o Flamengo, que é líder do campeonato. E assim, né? Nesse jogo a gente pôde ver em prática a máxima de o medo de perder tira a vontade de ganhar. Como dá para. E assim, como não dá para os dois perderem, então, o empate acabou sendo um resultado justo. Vitória 2 e Bahia 2 já foi diferente. Se em São Paulo tivemos um jogo fraco, na Bahia tivemos um jogão. Mais uma vez o Vitória dificultou demais para o time do Rogério Ceni, saiu na frente, abriu 2 gols de vantagem, mas o Bahia foi buscar e conseguiu um empate importante. O Vitória segue em uma zona perigosa da tabela e o Bahia está bem colocado no momento. Atlético 1, Internacional 0. 2 equipes que começam bem o campeonato e, se não acontecer nenhum acidente, deve ser assim até dezembro. São 2 times muito organizados, com elencos bons e técnicos competentes. O Furacão venceu como o Inter podia vencer, sabe? São times que se equivalem. Ambos estão bem colocados na tabela e está todo mundo feliz nesse confronto também. Botafogo 5, Juventude 1. Não assisti o jogo, né? Aconteceu no mesmo horário do jogo do São Paulo, mas nem precisava assistir para se ter a convicção de que foi um atropelo, né? Num jogo que termina 5-1, o placar fala por si só. Juventude, que vinha de um empate contra o Criciúma e uma vitória contra o Corinthians, levou uma surra daquelas. Botafogo é 3º colocado no campeonato e o Juventude 13º. Criciúma e Fortaleza foi adiado. Nessa jogada, o melhor jogo que eu assisti foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, o pior, Palmeiras e Flamengo,
Destaque da rodada foi o Botafogo, com essa goleada. E a decepção da rodada, eu diria que foi o clássico dos favoritos, Palmeiras e Flamengo. Todo mundo esperava muito mais. Agora vamos falar de São Paulo, jogo do São Paulo. Atlético Goianiense 0, São Paulo 3. Zubel Dias estava no estádio, mas na beira do gramado, Milton Cruz comandou a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. E conseguimos, em 3 rodadas, algo que no ano passado só conseguimos na penúltima, uma vitória fora de casa. Aleluia. Tirando a falta de um meia, porque o homem manteve aquela questão de Luciano na criação, eu gostei da escalação e das mudanças que o Milton Cruz fez. O 3-5-2 com o Diego na ala direita e o Alan Franco na esquerda. Me agrada demais. E ontem até os alas jogaram bem. Achei boa a partida do Wellington e do Igor Vinícius. Gostei do time ontem nesse sentido. Como a gente não teve aquele meio armador, o trio de ataque ali se movimentou muito, se revezando ali para voltar, para recompor no meio. E, cara, nesse trio tivemos o melhor jogador em campo, que foi o André Silva, que, aliás, vem jogando bem. Sempre que entra, joga, corresponde, né? E ontem jogou muito, fazendo assistência para gol do Caleri, lançamentos, mas os companheiros de ataque também foram bem, Luciano e Caleri, todo mundo ali no ataque jogou bem. Na verdade, se a gente fosse intelectualmente honesto, todo o time do São Paulo jogou bem, ninguém ficou devendo, perfeito. Mas a euforia para por aí. Vamos parar por aí. Porque o que a gente viu na prática foi um time que, assim como o do Carpini, tinha volume de jogo, posse de bola, mas não tinha qualidade na criação. Tanto que o primeiro gol saiu em um lance em que o André Silva sai da área e cruza para o Caleri, que faz um movimento quase acrobático ali, fez um belíssimo gol, isso aos 14 minutos do primeiro tempo. Por que eu disse que a euforia termina por aí? Porque apesar da posse de bola, do volume de jogo e de alguns gols perdidos, o Luciano mesmo chegou 2 vezes de cabeça, o time não conseguiu matar o jogo. Foi para o intervalo vencendo apenas por 1-0, apesar da grande superioridade. No intervalo, o Jair Ventura fez ali, tentou organizar o time no vestiário, mas, cara, volta o jogo, 6 minutos, o zagueiro Luiz Felipe cometeu um pênalti bizarro no Luciano. O cara deu uma cotovelada na cabeça do Luciano, pênalti marcado, Luciano converteu, São Paulo 2-0. Aí, mais uma vez, vai o Jair Ventura, faz as mudanças, tentou arrumar o time, só que aos 18 minutos, o volante Gabriel Barros leva o segundo cartão amarelo e foi expulso. São Paulo 2-0 e o adversário jogando com 2 a menos. Pode beijar a viúva. Milton Cruz se desfez da linha de 3, trocando Alan Franco por Nestor. Depois trocou o Caleri por Ferreirinha, que com 4 minutos em campo entrou e fez um belíssimo gol, dando números finais ao placar. Ali termina o placar. Ainda entraram o Michel Araújo no lugar do Pablo Maia, Bobadilha no lugar do Alisson e Galopo no lugar do Luciano. A vitória foi justa, afinal o time foi melhor durante 90 minutos de jogo, não teve um momento em que o São Paulo foi inferior, mas não podemos perder de vista que o adversário esteve muito mal, o próprio presidente lá fez uma entrevista batendo em todo mundo, e o time, apesar da vontade de entrega, teve muitas dificuldades para definir o jogo no 11 contra 11. Com as expulsões tudo fica mais fácil, né? E pode passar uma ideia de que a coisa melhorou muito. Mas o que eu vi em campo foi o mesmo time do Carpini, com uma ou outra alteração, mas com uma dose de vontade e entrega, características de time quando tem troca de técnico. É nítido, por exemplo, Alan Franco e André Silva jogaram para ganhar uma vaga. Já a dupla Luciano e Caleri, para manter. Normal, afinal, todos ganham uma sobrevida, né? Quando o técnico chega ali, todo mundo tem esperança. Não existe titular, todo mundo fala, pô, agora é minha chance e tal. Em tese, tudo começa do zero. E é isso que aconteceu no jogo de ontem. Eu entendi que o time se doou para mostrar para o técnico, estamos aqui e podemos ser titular. Vamos às notas do jogo aqui, mais ou menos, eu fiz Rafael, nota 6, trabalhou muito pouco. Diego,
mesma coisa, nota 6, mas joga melhor pela direita, eu acho. Arboleda, 6,5, seguro, como sempre, mas pouco testado também. O adversário pressionou muito pouco. Alan Franco, 6,5, bem no jogo. Aproveitou bem a oportunidade, eu acho. Igor Vinícius, nota 6, gostei dele como ala ontem. Pablo Maia, 7, voltou a jogar bem, gostei também. Alisson, 7, fez o simples. E quando ele faz o simples, ele joga bem. Wellington, 6,5. Jogou melhor do que eu esperava, hein? Gostei do Wellington. André Silva, nota 8, melhor em campo, assistência para gol, lançamentos de longa distância, recompôs. Deu uma partidaça do nosso André Silva. Caleri, eu vou dar uma nota 7 para ele, muita movimentação e um golaço. Saiu reclamando que a bola não chegava com qualidade para ele fazer mais gols, hein? Atenção, Zubeldia. Luciano, 7,5, chamou o jogo, fez festa, estava lá com. Estava em casa, né? Estava jogando em casa, perdeu 2 oportunidades, sofreu e converteu o pênalti, ou seja, muito boa partida do Luciano também. E quando o Luciano joga como atacante, ele joga bem. Dos que entraram, Nestor, nota 6, ainda sem ritmo, tal, mas também não comprometeu. Vamos dar uma 6 para ele. Ferreirinha, 7. Entrou bem, fez gol e definiu o placar. Aliás, Ferreirinha, que não é goleador, é um dos artilheiros do São Paulo aí na temporada com 5 gols. Araújo, Bobadilha e Galopo também entraram, mas jogaram pouco, sem nota. São Paulo agora vai ter uma sequência difícil. Na quinta enfrenta o Barcelona no Equador e na próxima segunda o Palmeiras no Morumbi. Nesses jogos, já sob o comando do Zubeldia, vamos torcer muito para que ele tenha um excelente início de trabalho. Estamos confiantes e é isso. Salve o tricolor paulista. Valeu, galera. Tamo junto sempre.